Pronto, Verinha, por favor, Então, pode vamos fazer lá. a nossa leitura. Conquista de paz. Em muitas ocasiões, especialmente quando se te agravam as situações difíceis, perguntas a esmo como conquistar serenidade, de maneira a varar os percalços do dia a dia. Imagina-te no lugar daqueles que se te fazem motivos de irritação e examina-te um tanto mais. Se em teu grupo de trabalho desempenhasses a função do chefe, atormentado de problemas e conflitos, estarias talvez em mais duras condições de intemperança mental quando isso acaso acontece. Caso te visses na posição do subalterno, passeando às vezes amargos dramas domésticos, é provável evidenciasses mais lentidão no serviço a fazer quando isso viesse a suceder. Considerando a possibilidade de seres o doente que te incomoda, quando isso se verifique, de certo não te reconhecerias com menos intolerância diante do sofrimento. Na hipótese de haveres sofrido as longas tentações da criatura julgada em erro, é possível houvesses descido a mais baixo nível. Se te notasses na posição enfermiça da pessoa que te ofendeu, ignorarias se não terias ferido alguém com mais ímpeto. Analisemos-nos através das lentes da introspecção e reconhecer-nos-emos imensamente distantes da condição dos anjos. Isso nos ensinará que os companheiros com os quais convivemos nem sempre conseguirão apresentar, por enquanto, qualidades que ainda não possuímos, e raciocínios mais profundos nos farão sentir a necessidade de calma e tolerância de uns para com os outros em todos os momentos inquietantes da vida. Obrigado, Verinha. Alguém que gostaria de comentar? Olha, eu posso fazer meu comentário rápido diante da leitura e a busca da paz. E essa busca, nas situações mais difíceis que nós possamos estar passando, vivenciando, o final, para mim, reflete tudo. Que, nesse sentido, nós temos que manter, que nós já vimos em lições passadas, a questão da calma, a necessidade de nos mantermos calmos, tolerantes, mesmo que isso seja difícil, porque não é tarefa fácil, a meu ver. Mas isso é o que nos é chamado a ter, né? Essa necessidade de calma, de tolerância, de paciência, para com tudo aquilo que estamos passando. Foi assim que eu entendi. Obrigado, Verinha. Mais alguém? Então vamos. Quer falar, Valdemir? É só dizer, eu entendi aí a fala do Cristo. Coloca-te no lugar do outro. Faça ao outro aquilo que você gostaria que te fizesse. Como é que você gostaria de ser tratado? Se você estivesse naquela posição, como é que você gostaria? Eu vi essa correlação aí da fala do Cristo, do fazer ao outro o que desejamos fizessem para nós. É verdade. E também ele coloca aqui, né? Se nós não faríamos pior na posição do outro, né? Ele fala aqui, né? Sim. Se te notasses na posição enfermiça da pessoa que te ofendeu, ignoras se não terias ferido alguém com mais ímpeto. Então, são aquelas expectativas, né? A gente sempre tem a solução mágica para o outro. Nós temos o julgamento para o outro, mas dificilmente agimos da mesma forma para conosco mesmo, né? Faz parte ainda do nosso processo. Vamos então à nossa prece, nosso querido irmão Carlos Santos. Por favor, sejam suas palavras a nossa prece. Boa noite a todos, mais uma vez. Estamos mais uma vez reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos, que os nossos amigos espirituais, encarnados e desencarnados, possam nos ajudar no estudo, iluminar os nossos expositores, que ao final do estudo possamos sair sabendo um pouquinho mais do que na semana passada e possamos pôr em prática o aprendizado de hoje. Com permissão do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus, damos início ao nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Obrigado, Carlos. Bom, quem vai ser a nossa leitora de hoje, ou leitor? Posso ler, amor?
por favor. 659, é isso? Isso. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. A resposta é muito clara, né? Muito direta. E a gente, estudando esses próximos itens, pode nos parecer que a gente entra em conflito com o que nós acabamos de estudar anteriormente, quando os espíritos condenavam a vida contemplativa, né? Quando ele fala aqui dos benefícios da prece. Aí eu pergunto para o grupo aqui, né? Qual a diferença nessa posição de exaltação da prece com relação à vida contemplativa? Então, guardem essa pergunta, que daqui a pouco eu vou perguntar a resposta para vocês, tá bom? Então, guardem essa pergunta. Vamos seguir adiante aí com os questionamentos aí de Kardec. 660. A prece torna melhor o homem? Sim. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhes envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Ok. Sim. Então, de fato, a prece nos ajuda a nos tornarmos uma pessoa melhor. Primeiro, porque a gente reconhece a nossa condição de inferioridade em relação a Deus. A gente exercita essa humildade, né? E o reconhecimento da paternidade, da grandiosidade divina. Por meio da prece, nós podemos demonstrar isso e exercitar isso. E também nós nos elevamos, porque quando ele fala aqui, né? Quando, com fervor, né? Não é de qualquer jeito, né? Não é de forma mecânica, não é apenas leituras de preces pré-formatadas que a gente não sente aquelas palavras. Mas, quando com fervor e confiança, se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia os espíritos bons para assisti-los. Então é isso, né? A gente fortalece a nossa fé por meio da prece, a gente se encoraja diante da dificuldade, a gente se torna mais resistente diante dos desafios. Então, realmente, a prece nos ajuda bastante. Não só as preces proferidas por palavras, mas também a prece-ação. Ou seja, aquela prece que muitas vezes não é verbalizada, mas ela é de forma mais ativa, vivenciada, né? Onde também nós demonstramos toda essa gratidão, toda essa referência e reverência à paternidade divina. Tudo bem? É isso que eu ia te falar. Eu ia falar, Mauro, me permita aí uma parte. É uma ação que aconteceu lá no livro Nas Fronteiras da Loucura. Não é uma prece dita, mas uma prece ação. Tá? Tem uma menina que sai para fazer um trabalho de benemerência e ela é acompanhada por pessoas de má intenção que iriam causar algum dano para ela. E o doutor Bezerra, com a equipe, inspira um carro de polícia a desviar o caminho e passar onde aquela menina está e livrá-la da situação. Então, aqui, o livro é a prática do que Kardec e os espíritos estão dizendo aqui. Deus envia bons espíritos. Então, Deus enviou ali naquele momento Bezerra e sua equipe para inspirar a polícia para passar lá e livrar aquela menina da ação má que sofreria. Então, a prece-ação também é importante, com toda certeza. Aliás, é até mais importante do que a prece somente verbal. Qual livro que está isso?
Nas Fronteiras da Loucura. Vou anotar aqui, obrigada. E eu me lembro também daquela passagem do Luiz Sérgio, no livro O Mundo que eu Encontrei, no capítulo que fala a inspiração era eu, né? A intuição era eu. Que o pai sai preocupado, né, para procurar o filho, que já estava tarde, já era para ter voltado para casa, e ele sai preocupado para procurar o filho. E aí o Luiz Sérgio, que estava num grupo de espíritos aprendizes, foi destacado desse grupo para ir lá ajudar o pai a localizar a criança, porque a criança estava em outro sentido que não era o costume dela ir, né, brincar. E aí o Luiz Sérgio, então, ele se aproxima do pai e emite o pensamento, vá por aqui. Aí o pai tem aquela intuição, né? Por que eu vou por aqui? Ele não costuma ir por aqui. Não, eu vou fazer o caminho que ele está acostumado a fazer. Aí o Luiz Sérgio diz assim, uniu todas as forças dele e disse, vá por aqui, que você vai encontrá-lo mais adiante. Aí o pai decide seguir o caminho que ele orientou e logo adiante encontrou o filho. E aí perguntaram, como é que você encontrou ele? Eu tive uma intuição. Aí o Luiz Sérgio fala do mundo, lá do mundo espiritual, né? A intuição era eu, ou seja, ele insuflando o pai a ir buscar a criança em outro lugar. Então veja que muitas das vezes, gente, nós não precisamos estar em posição de prece. O nosso pensamento emitido, né? A nossa própria situação que inspira auxílio, os irmãos espirituais estarão ali para nos socorrer, né? Nos dar o auxílio possível e que nós possamos estar atentos, né? No retorno que certamente receberemos dessa espiritualidade, né? Diga, Carlos. Eu acho que respondeu mal. Vai perguntar no caso que o Valdemir contou, de quem foi a ação. Se era a ação benemérita que a menina ia fazer ou foi a ação dos bons espíritos que intuíram o carro da polícia, no caso, né? Então, ação voluntária da espiritualidade. A espiritualidade do bem, ela nunca está dependente de um pedido. Né? Muitas das vezes a gente espera que alguém peça alguma coisa para a gente poder fazer o bem, né? A espiritualidade superior, não, ela está sempre pronta a fazer o bem. E desde que não vá ferir nenhuma ordenação maior ou superior, eles podem agir, sim, livremente, para nos auxiliar, muitas das vezes nos proteger, nos livrar de algumas situações que não estão previstas, que nós não precisaríamos passar, e eles, então, voluntariamente podem prestar esse auxílio. O exemplo ali, Carlos, foi só para botar a prece verbal, mas a prece ação também. Então, a menina estava fazendo uma prece ação. Ela saiu para fazer o bem, né? E ela ia fazer um trabalho benemérito, que ele é uma prece. Ela ia para um trabalho benemerência, aquilo já era uma prece. E com essa prece, ela foi protegida pelos amigos espirituais. Perfeito, obrigado. Beleza? Olá, Flavinha, seja bem-vinda. A espiritualidade amiga tem uma egrégora sempre de prontidão a socorrer aqueles que se propõem a fazer o bem. Então, a gente não precisa nem fazer a prece, mas como esse exemplo que o Valdemir deu do livro. Quando a pessoa se propõe a fazer o bem de alguma forma a alguém, essa equipe de prontidão, logo alguém é deslocado para dar um suporte. Estou certo? Então, exatamente isso. Elas, ao se preparar para ir prestar um auxílio, ao se preparar para isso, o pensamento dela já busca conexão com a espiritualidade, que provavelmente não só iria somar ao seu próprio mentor, ou seja, o mentor da menina, para o auxílio àquela pessoa a quem ela ia prestar o serviço. Então, a espiritualidade se antecipa, né? Ela se antecipa. Então, ali, provavelmente, eles estavam juntos, e vendo a iminência da ação em má intenção dos outros dois em relação a ela, também se anteciparam
e fizeram a influência da Rádio Patrulha para passar por ali. Então, eles estão sempre à frente, né? Então, a gente não pode dizer, mas e no meu caso, que comigo aconteceu, com fulano aconteceu? Aconteceu não porque estavam descuidados ou porque estavam dispersos, porque naquela situação o episódio precisava acontecer. Senão, não aconteceria. Esse é um caso clássico, né? A espiritualidade agiu, a viatura passou por ali e evitou-se o mal que não precisava ocorrer. Agora, outros casos, cuja experiência precisa ser vivida, a espiritualidade não interfere. Olha, teve um caso, a gente falou de apometria na semana passada, né? Teve um caso de uma pessoa que trabalhou comigo. O filho dela tem uma síndrome de Asperger. Acho que é Asperger, né, Valdemir? Acho que é. É tipo um autismo. E aí, ele já é um rapaz, né? Já entrando na fase adulta, mas ele tinha muita dificuldade, né? E aí ela levou no centro dela tem lá, usam a apometria, e ela levou para o tratamento lá. E aí a espiritualidade, quando se apresentou, perguntou assim, vem cá, é para ajudar mesmo? Vocês têm certeza que é para ajudar? Então, por quê? Não porque eles não quisessem, mas porque eles não podem interferir nas experiências, nas provas e expiações que estão planejadas para aquela encarnação. Então, muitas coisas, às vezes, não podem ser alteradas. É necessário que a pessoa, que aquele indivíduo, vá vivenciar aquela dificuldade, né? E, nesse caso, você acha que a pessoa está desolada, está sozinha? Não. Mas eles não poderão interferir. Eles precisam deixar acontecer, né? Aconteceu de novo, um caso aconteceu com o meu filho. Já contei aqui, meu filho é um bandista. Ele estava sob a influência de um irmão espiritual, conversando lá, dando uma consulta, como eles falam, né? E a sogra dele, que tem ele como filho, ele também gosta muito dela, né? Isso na sexta-feira. No sábado tiveram um churrasco, foi uma tarde maravilhosa, não sei o quê, no domingo. Quando foi na noite de domingo para segunda, ela passa mal. Segunda-feira ela vai para o hospital, faz o exame, obstrução no intestino, entra para a cirurgia, faz a cirurgia, sai da cirurgia, o ponto interno abre, infecção generalizada, em uma semana desencarnou. Vocês acham que esses espíritos já não sabiam? Sabia, mas não podia falar nada. Certeza. Aí houve uma certa revolta, principalmente do marido, né? Que não podia ter acontecido, não sei o quê, mas não podia ser impedido. Então, eles não falam nada. Deixa seguir o curso normal. Mas estava desamparada? Não. São coisas diferentes. Isso que a gente precisa entender. O fato de uma coisa ruim ter acontecido não significa que aquelas almas estivessem desamparadas. E aí a gente entende a misericórdia divina, né? Isso nos consola. Dificilmente, contrariamente o que pensou o esposo, o viúvo, né? E como é que pode não ter avisado, podia ter ido para o hospital antes, podia ter evitado? Não podia, porque já estava no processo, né? Então, a gente precisa entender essas coisas que nos ajudam bastante a compreender aí os desígnios de Deus, né? Diga, Pedro. Exatamente o que você falou, quando nós pedimos, às vezes não pode ser atendido. Aqui no Evangelho nós vamos ver aquela mensagem do Vianney Curadas, né? Onde ele diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, porque uma deficiente visual pedia que
ela fosse curada. E o Vianney Curadas era um que fazia essas curas quando desencarnado. E ele foi chamado para fazer essa cura, né? Que a menina estava pedindo, mas não podia ser feito, porque ela tinha que realmente passar pela aprovação da deficiência visual. Exato. E o contrário também acontece, né, gente? Já contei aqui o caso do irmão Walter, né, que foi lá, a família chamou ele, que um parente lá tinha morrido, e ele foi lá. Chegou lá, o médico estava preenchendo o atestado de óbito. E o irmão Walter chegou perto e disse: olha, não morreu, não, está morto, não. Aí o médico parou de preencher o papel, falou: mas como não está aqui, ó, não tem pulso, não tem nada. Não está morto. Está morto, não está morto. Enfim, o irmão Walter foi lá, fez um procedimento e ele voltou e viveu muitos anos. Então, é isso que a gente tem que entender. Nada acontece por acaso, Deus não está desatento, né? Mas as coisas precisam se cumprir. Então, aquilo que está programado para acontecer, vai acontecer, não de forma fatalista. Mas se nada mudou o cenário, aquilo vai acontecer. Ou vai ser atenuado, ou vai ser dissipado completamente. É o caso das curas, né? As curas que Jesus fez, as curas que muitos médios fazem. Faz por quê? Porque ele é poderoso? Não. Porque aquela pessoa conquistou o direito de se livrar daquele companheiro de reeducação da sua alma. Se a pessoa se reeducou, se a pessoa se reprogramou naquele sentido, ela não precisa viver mais aquele drama, né? E ela vai ser curada. Então, isso, gente, eu tive o prazer, né, de conviver com o irmão Walter muitos anos, desde bebê. Ele me curou, né? Eu tinha que ter retirado meu baço, porque meu pé rachava, sangrava, e os médicos falaram: ó, tem que operar e tirar o baço. Estou com ele até hoje e nunca mais tive nada, né? Então, são coisas que eu vi, ninguém me contou, né? Uma pessoa que tinha um câncer na garganta e o médico queria operar e o irmão Walter falou: não, calma, não é agora, não está na hora. Calma, não está na hora. Calma, não está na hora. Até que chegou no momento e falou: agora você pode ir lá no seu médico. No dia anterior, ela teve uma crise de tosse, cuspiu um caroço. Quando foi no médico, não tinha mais nada. Fez o exame, não tinha nada, nenhum resquício de nada. Então, gente, são coisas assim que não é questão de privilégio. Deus não privilegia ninguém, mas Deus, ele é soberanamente justo e bom. Se aquele problema que nós fomos premiados, né, como o Pedro falou aí, né, a dor é aquele amigo que Deus envia para os seus eleitos. Então, se nós fomos premiados com alguma dificuldade, vamos prestar atenção nela, porque ela quer nos ensinar alguma coisa. É por meio dela que nós vamos nos tornar pessoas melhores. Então, caminha por aí. Diga, Íria. Mauro, pergunto, você falou agorinha, no caso, lá nesse caso que você contou, da apometria, mas o que tem a ver a apometria com esse caso que você falou? Não, o caso que eu contei foi o seguinte. Nós estávamos falando aqui sobre a questão da prece, né, dos benefícios da prece, como a espiritualidade ela se movimenta, muitas das vezes, sem mesmo, aparentemente, ter havido um pedido anterior. E aí eu contei o caso em que uma pessoa que trabalhou comigo, filho dela, ela levou para um tratamento numa casa espírita, e que nessa casa espírita se pratica lá a apometria. E o mentor espiritual, quando se apresentou, questionou se era de fato para ajudar ou não aquela pessoa que estava ali, que era o filho dela. Por quê? Porque aquilo que nós estamos falando, muitas vezes a espiritualidade não pode interferir. Ela até sabe do caso, mas ela não pode interferir. Então foi por isso que eu falei, trouxe o caso, trouxe o contexto. A apometria é apenas um detalhe,
para mostrar como foi essa apresentação da espiritualidade e a notificação deles em relação ao quadro. Ok, queria só entender essa parte da Beleza? apometria. Ok, obrigada. Nada. Vamos adiante? Vamos adiante. 659A. Não, 660A. 60. Última forma, 660A. Última forma. Só para os militares. Né? Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência, e até algumas vezes viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia, em tais casos, não é do remédio, é sim da maneira por que o aplicam. Ok. Isso é óbvio, né, pessoal? A gente já está aí bem escolado em relação a isso. Acho que não há dúvida de que o mérito não está na quantidade, mas sim na qualidade. Isso aí a gente usa para tudo na vida, né? Também na prece. Tem aquele outro caso que o Divaldo conta, que a mulher, já contei aqui também, né? Que a mulher que passava roupa para fora, né? E já tinham cortado a luz, iam cortar o gás, ela ficou desesperada, a única coisa que ela fez foi Deus me ajuda, e saiu pela porta fora, sem destino, sem rumo. Isso foi o suficiente para a rogativa dela chegar aos planos mais altos e ser encaminhado para segundo conta o Divaldo, né, um anjo para ajudá-la. Então, veja que, muitas vezes, a gente tem a falsa ideia de que no desespero a gente não é ouvido. É ouvido. O que atrapalha é ouvir a resposta. Que a gente está com a mente tão perturbada, tão fora de equilíbrio, que muitas das vezes nas inspirações vem, mas a gente está tão aturdido que não presta atenção. Mas que nós seremos ouvidos, com certeza. Agora, tem um caso aqui, ó, que ele falou. Esses que falseiam, né, são mau caráter, ciosos, invejosos, intratáveis, carentes de benevolência e de indulgência, esses até poderão ser ouvidos, porque a misericórdia de Deus é para todos. Mas também será sentida a sua intenção. Se eles estão ali apenas, como se diz, né, queimando o latim para fazer aparecer ser boa pessoa para as pessoas, de nada vale. Pelo contrário, estão se prejudicando. Agora, no momento em que, mesmo esses, fizerem as suas orações, os seus petitórios, de forma honesta, também serão assistidos. Né? Principalmente por esses, né, que são ainda tão necessitados, né, de misericórdia, porque agem dessa forma. Tem uma fala de Jesus, né, Mauro, falando sobre isso, e quando ele diz que a prece não é ouvida pela multiplicidade das palavras, Sim. mas sim pela intenção, pelo sentimento que se coloca nessa palavra. Ele disse, Exatamente. o publicano faz um jeito, o outro faz de outro, cada um faz de outro, e aquele que chegou lá humilde foi atendido, mesmo não tendo exprimido palavras, mesmo não tendo dito palavras. Diga, Neide. Mauro, eu vou Oi. voltar um pouquinho, tá? É porque Tá eu ia bom. te fazer pergunta, fiquei tentando aqui ver se eu conseguia, mas quando você disse para mim, quando você disse aí que foi feito um pedido, e aí os espíritos perguntaram, vocês têm certeza que vocês querem que aconteça isso, né? Porque, naturalmente, a pessoa precisava passar o que estava passando. Mas a pergunta é o seguinte, se quem foi perguntado respondesse sim,
e os espíritos sabem que não era para ser assim. Eles diriam que não é possível alcançar o resultado que se espera. Como Assim, aconteceu. porque eu fiquei sem entender por que eles fizeram a pergunta, se eles já sabiam que aquilo... Porque a motivação que levou a família à casa e a sessão foi feita para ajudar aquele jovem. Então, eles vêm questionando para que as pessoas que ali estão possam também reflexionar. E, claro, que depois veio a explicação, né? Entendi, tá certo, já entendi. Entendeu? Obrigada, No entendi. caso lá do Chico, com aquela pessoa, né, que tinha sofrido um acidente, estava na cama, já tinha perdido uma perna, estava com risco de perder a outra, já tinha nascido com os braços mirrados, não falava, e a família, meu Deus do céu, né? Chico, pede aí os espíritos aí para ele não perder a outra perna, senão ele vai ficar o resto da vida numa cama. E aí os espíritos disseram, não, ele vai perder sim. Entendi. Vai perder por quê? Porque ele era um suicida recorrente, e a única coisa que ele precisava nessa vida era nascer, viver e morrer naturalmente. E ele estava pensando lá na cama, maquinando, de com aquela perna ir pulando e se jogar da janela. Entendi, tá certo. Entendeu? Obrigada. Então, a ajuda, às vezes, é a manutenção do problema. Essa é a ajuda. É o Tá que bom, Jesus obrigada. disse, né? Vai e não peques mais, né? Para que não te ocorra coisa pior. Exatamente. Isso aí. Tudo bem? Márcio, quer falar alguma coisa? Não? Tudo bem? Oi, quem falou? Eu, Mauro. Iria. Oi. Oi, Ira, diga. Então, eu queria falar, eu estava falando ali, estava ouvindo o Valdenir falando a respeito das preces ali, das intenções e tudo. Eu sempre me questionei muito essa questão, sabe? Assim, depois que eu deixei de ser católica, porque não acreditava mais nesses negócios de prece, para mim era tudo uma decoreba, sabe? Eu não achava finalidade nesse negócio. E aí, assim, passou um tempo, que muitos anos sem eu fazer prece nenhuma. E aí eu estava lendo esses dias o Evangelho, né? O Jesus mesmo, ele disse que ele fez, interessante isso, né? Ele fez uma prece antes de partir, ele fez uma prece para os discípulos dele, né? Ele disse para ficar com Deus, para não peço por mim, eu acho que ele falou uma coisa assim, mas peço por vocês, a Deus que ampare vocês, porque não são desse mundo, assim como eu também não sou, né? Então, é legal esse negócio de saber, depois de tanto tempo que eu estou estudando, saber que tem jeito que a gente também pode fazer prece pelo outro, é legal estudar isso, sabe? E como vocês sempre dizem que, né, o Cristo é nosso guia e o nosso modelo, e saber que ele mesmo fez ele mesmo prece para os discípulos, quer dizer, muita validade. Hoje eu vejo com muita validade. Depois que comecei a estudar a doutrina, eu vejo com muita validade a prece. A prece, ela sim é muito valiosa e sempre é valiosa e útil. Mas ela não pode ser de qualquer jeito. Principalmente a nossa postura no momento da prece. Então, é essa a questão. Mas ela sempre será recebida, sempre terá uma resposta. Agora, também na resposta, nem sempre nós compreendemos a maneira como a resposta vem. Ou porque não estamos em condição de compreender, ou porque a nossa própria situação naquele momento nos impede de ter tranquilidade e serenidade para receber a influência, a inspiração, a intuição, ou porque estamos, de fato, como ele disse aqui nessa pergunta, falseando, né? A gente está fazendo preces apenas de boca. E aí, realmente, fica muito mais complicado que ela traga algum benefício, né? Depois a gente bota a culpa na prece. Eu faço prece, minha vida não melhora, só piora. Pô, mas você faz a sua parte. Porque a prece não vai nos eximir da nossa responsabilidade, não, gente. Viu o que ele falou lá no interior? Deus manda os bons espíritos para nos auxiliar, não para resolver o nosso problema. Quem tem que resolver o nosso problema somos nós. Agora, eles podem nos ajudar? Podem.
Como? Falamos vários exemplos aqui, né? Nos inspirando, nos intuindo, colocando a pessoa certa no momento certo, várias maneiras. Ok? Mauro, e lembrar também, me permita, mais um livro aqui que veio à cabeça agora, que é Entre a Terra e o Céu, um outro livro do André Luiz, onde ele fala da prece refratada, que a menina faz uma prece pedindo para a mãe desencarnada ajudar a madrasta, que está doente, e essa prece não pode ser atendida pela mãe, mas ela bate lá, vou botar aspas aqui na palavra, tá? Lá nos computadores do nosso lar, e o ministro Clarencio, a partir daí, desenvolve todo um trabalho, exatamente, a prece é redirecionada. Então, a prece bem sentida, ela nunca é perdida, mesmo que a solução não seja aquela que queiramos, mas que ela vai ser ouvida e atendida na medida da nossa necessidade, com toda certeza. Esse caso livro é muito interessante. Esse caso do Divaldo, né, dessa senhora que sai desesperada, representa bem isso que você acabou de falar. O espírito ele vem para ajudá-la especificamente, mas ele não consegue inspirá-la, porque ela está com a cabeça tão perturbada, e ele volta para a espiritualidade e diz, olha, eu não consigo, ela não me ouve. E aí eles disseram, não, volta lá, procura uma pessoa de bom coração e inspira essa pessoa. E aí, o que acontece? Ela está caminhando, desarvorada, e ia cruzar com ela um senhor que estava caminhando, normal, com a cabeça fresca, caminhando. Quando eles, então, se encontram, o espírito vai lá e orienta, por intermédio desse senhor, que ela fosse lá na Mansão do Caminho. Olha, ali, ó, vai ali está o Divaldo, vai lá que ele está atendendo agora, que ele vai te ajudar. Era isso que ela ia ouvir diretamente. Só que como ela não estava em condições, né, de serenidade, de tranquilidade, ela não ouviu a resposta. Então, a resposta teve que vir por outro caminho, né? É um exemplo disso que o Valdemir está nos contando aqui, né? Beleza, podemos seguir, gente? Vamos lá. 661. 2. Não, 1. 1, perdão, eu que adiantei aqui. Vai lá. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Ok. E aí ele ratifica aquilo que nós estávamos aqui, né, comentando, né? As boas ações são uma prece. São uma prece. De fato, são uma prece. Uma outra frase que o irmão Walter falava muito era o seguinte. Ele dizia assim, eu acordo como um burro e durmo como um cavalo. Porque ele dizia que não tinha tempo para fazer prece. Porque desde o momento que ele acordava, ele já estava em trabalho, né, de auxílio aos necessitados. Ele atendia, porque lá tinha o receituário mediúnico, depois tinha um trabalho de coluna, então ele atendia, começava na sexta-feira, ia sexta, sábado, domingo, atendendo as pessoas. Depois, durante a semana, ele ia fazer atendimento fora, tinha lá a construção do NEP, então realmente ele tinha muita coisa para fazer. E ele dizia que não tinha tempo para fazer prece. Mas a prece dele era essa prece-ação, né, gente? As ações. Eram as ações, 24 horas pensando e fazendo algo em benefício das pessoas, né? E realmente foi uma figura muito além do seu tempo, porque irmão Walter ele atendia até quando estava dormindo. Vários relatos tem de companheiros que estavam hospitalizados e na madrugada via o irmão Walter entrar pela enfermaria, atender a eles e as pessoas melhoravam. Realmente foi uma figura fantástica.
Tem alguma literatura, ô Mauro, sobre esse irmão Walter? Então, escreveram, fizeram uma coletânea com as pessoas mais próximas a ele, né? E chegaram a fazer um livro. Na verdade, não fizeram um livro, fizeram uma boneca, mas ainda não foi editada. Esse livro não foi editado. Está lá, tá na casa, lá na diretoria, mas ainda não foi nada lançado, não. É curioso, gostaria. Ô, Mauro, Oi. já tiveram alguma comunicação dele depois do desencarne dele? Que Ah, esse senhor foi já, várias. lá O no, Alaor, você deve conhecer o Alaor, né? O Alaor é daí de Minas. Ele é lá de Araxá, ele era de Araxá. Então, ele é um médico, psicógrafo também, trouxe algumas mensagens do irmão Walter e outras pessoas já trouxeram comunicações dele. Para vocês, assim, teve alguma que vocês conviveram tanto com ele? Tivemos Legal. sim. Bom, agora vamos à pergunta que eu deixei aqui para o final, né? Eu fiz uma pergunta para vocês e agora vamos à resposta. Dentre o que nós estudamos até aqui, então, qual a diferença que vocês notam entre essa descrição, essa classificação da prece e a vida contemplativa? Qual é a principal diferença? Ô, Mauro, Oi. eu entendi aqui já na própria pergunta 661. As boas ações são a melhor prece porque os atos valem mais do que as palavras. Tá aí, Pedrão. Diga, Suzy. É a ação e não a omissão. É a ação. A prece em ação, em palavras. Eu posso perfeitamente bem estar trabalhando e estar em pensamento de prece, conectada com o alto, mas eu estou produzindo algo. Eu estou conectado com meu irmão, pronto para socorrer quem precisa. Enquanto que eu lá, parado, só oro e não me comunico com ninguém. Não há uma troca de amor, de energia, de socorro, de apoio. Os irmãos acertaram bem aí a diferença, né? Ou seja, na vida contemplativa, a pessoa apenas optou por ficar orando. Mesmo, como falou aqui, né? Muitas vezes apenas repetindo orações pré-formatadas, né, ali durante o dia, sem efetivamente traduzir aquilo em um ato de bondade, de benevolência para com o próximo. Então, a prece ela tem que ser o nosso combustível para a ação no bem. Então, nós temos que somar essas ações, porque a prece é uma ação também, né? Então, nós temos que somar isso. Ou seja, a prece nos aproximando da espiritualidade superior, permitindo que ela venha ao nosso socorro, ao nosso auxílio, e a ação no bem em relação ao próximo. Então, essa é a melhor combinação, né? Para que a gente possa efetivamente potencializar o nosso trabalho no bem. Diga, Íria. Mauro, agora eu lembrei de uma frase que eu não tenho, não lembro se foi a irmã Dulce que falou ou a Teresa de Calcutá, que ela disse que mais vale mãos que trabalham do que lábios que falam. Interessante isso, né? Sim, São ação, né? É ação. Ela afirma ação, isso que está aqui. Sim, é ação, né? Não tem jeito. Aí, ação. Podemos seguir? Vamos lá. 662. Pode-se com utilidade orar por outrem? O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Ele atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. Continua? Por favor, vamos ao comentário do Kardec.
O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitem seu corpo e sua alma. Mas, ainda aqui, a prece do coração é tudo. A dos lábios, nada vale. Ok. Então, ratifica ainda mais isso que nós estamos vendo aqui, né? Então, claro que nas nossas meditações, no nosso Evangelho no Lar, nos momentos de nossas reflexões, nós podemos, pelo pensamento ou palavras, de nos direcionarmos, sim, a uma conversa mais íntima com, né, o Pai Celestial, com essa espiritualidade que nos auxilia. Podemos, não tem mal nenhum. Mas que nós não esqueçamos da ação no bem. Que a gente possa, efetivamente, trabalhar no bem, mesmo que isso venha nos custar o tempo. Porque, na verdade, o tempo é o nosso maior tesouro, né? É ele que nos dará as condições para podermos fazer o bem. Então, se nós estivermos agindo no bem, estaremos já em prece. Se nós não tivermos, naquele dia, nenhuma ação no bem a fazer, vamos orar por aqueles que precisam, estaremos também ajudando, né? Então, realmente, a prece eu tenho, na minha percepção, como eu encaro a prece, é como um combustível. Combustível que está ali, tem que estar presente para nos impulsionar para a tarefa do bem. Então, seja essa prece falada, pensada ou em ação, né, trabalhada, ela sempre estará presente nos impulsionando. Diga, Pedrão. Também a prece nós podemos fazer em qualquer lugar, né? Sim. Não precisamos criar formas, jeito, maneiras, não. Basta elevar o pensamento e nós podemos fazer em qualquer lugar, seja em qualquer lugar em onde nós estivermos. Exatamente. Diga, Íria. Logo no início, quando comecei a estudar a doutrina, eu sempre fazia, e faço até hoje, né, minhas preces para os meus filhos, para as pessoas assim que eu conheço, que eu sei que estão precisando de oração. Eu peço sempre a Deus para inspirar eles para ter o melhor, para ter resiliência numa dificuldade, coisa assim, para o anjo da guarda ajudar. E aí uma pessoa veio e me falou assim, isso aí não adianta você fazer oração para os teus filhos. E eu lembro assim que foi uma das primeiras perguntas que eu escrevi para a rádio lá, quando eu conheci a rádio. Primeira pergunta, eu acho que foi que eu fiz para vocês numa quarta-feira, foi isso. Perguntei para vocês se era válido fazer perguntas não, se era válido fazer oração para as outras pessoas. E vocês me responderam que sim, que era válido sim. Aí eu falei para esse meu amigo que não, que a gente pode fazer sim oração. Não, isso aí não adianta. Tem que fazer, por exemplo, se eu tenho uma filha ou um filho, eu tenho que fazer para todos os filhos do mundo. Aí, se tem um doente da família doente, eu quero fazer por ele, então eu tenho que rezar por todos os doentes do mundo, sabe? Da humanidade, do planeta. E Mauro, se você me permite, eu gostaria de ler aqui um pedacinho do Evangelho de João 17, a oração que o Cristo fez para os discípulos dele. Posso? É bem rapidinho. Pode. Olha só o que ele disse para os discípulos, a oração. Eu estou aqui com o Novo Testamento, tradução do Haroldo, então é bem fácil, bem palavras bem simples também. Ele disse assim: agora estou indo para junto do Pai, e falo essas coisas no mundo, a fim de que tenham a minha alegria cumprida neles. Eu lhes tenho dado a palavra do Pai, mas o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Então rogo que
Eu não rogo que os tire do mundo, mas eu rogo ao Pai que os guarde do mal. Eles, ele quer dizer, eles, os discípulos, né? Eles não são do mundo, Pai, como eu também não sou do mundo. Santificai-os na verdade, a tua palavra, que é verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Eu santifico a mim mesmo por eles, a fim de que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por eles, mas também pelos que creem em mim através da palavra deles. É linda essa oração, né? Ele fez em prol dos discípulos dele. É muito legal isso. Então, eu acredito muito que vale sim a gente fazer oração para as pessoas que a gente quer bem, sim. Eu acredito muito nisso, acredito muito mesmo. Obrigado, William. Vamos aqui no chat, né? O pessoal que escreveu aqui no chat. E aí eu vou pedir a Patrícia Dutra, se ela quiser, né, compartilhar conosco aqui a experiência dela com a filha dela, para que a gente possa entender um pouquinho melhor, né? Ela botou assim: boa noite a todos. A minha filha estava sendo preparada. Ela sempre falava coisas desde pequena e desencarnou com 15 anos. Você pode esclarecer para a gente, Patrícia? Se não... Boa noite, gente. Boa noite. Eu vou resumir um pouquinho. Tá bom. Ela desencarnou em 2019, em maio de 2019, com 15 anos. Quando ela era pequena, ela sempre falava que ia antes de mim. E eu sempre falava: para, Jojo, de falar isso. Eu peço a Deus para eu ir antes de vocês. Ela: não, mãe, eu vou antes. E ela falava que queria ser cremada, que não queria ser enterrada. Quando ela começou com as dores, ela falava que queria descansar, que queria ficar com a minha mãe, com a avó dela, que era minha mãe, que ela não era tão agarrada com a minha mãe. Quem era agarrada com a minha mãe era minha filha mais velha. E ela falava: eu quero descansar, eu só quero ficar com a minha avó está me esperando. E ela falava: mãe, eu te amo. Toda hora: mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Gabriela, eu te amo. E sempre queria ficar do meu lado, sempre queria ficar do meu lado. Eu não podia não podia ir tomar um banho direito, fazer uma comida direito, porque ela não deixava eu sair de perto dela. E o Nesse que ela mês teve, das dores, Patrícia? ela, em final de abril, ela começou com umas dores de cabeça e fomos a vários médicos, porque a gente deixou ela namorar, que ela cismou que ela queria namorar, ela não deixava nada pronto. Se ela comprasse uma roupa hoje, ela tinha que usar a roupa hoje. Ela vivia como se não houvesse amanhã. Então, ela começou com umas dores de cabeça, isso em final de abril, e fomos em vários médicos achando que era depressão, porque o menino desmanchou com ela, e o menino era muito ciumento e acabou desmanchando com ela. Então, a gente achava que era depressão, levamos só no neurologista, ela foi umas 5 vezes. E ele falando que era emocional, as dores eram emocional, que ela podia estar fingindo. E, resumindo, não, não, não passou na nossa cabeça que podia ser um tumor, alguma coisa tão grave. Uhum. Não passou em momento nenhum na nossa cabeça que podia ser uma coisa tão grave. E, em maio, no final de maio, no dia 28, ela desencarnou. Okay. Mas sem saber o que ela tinha, ela partiu sem saber o que ela tinha. Ela teve uma parada cardíaca, entrou em coma profundo e dali teve morte cerebral e não conseguiu operar. Mesmo se tivesse operado, pequenininho, o tumor, ela só ia viver 2 anos sofrendo em cima de uma cama, vegetando. Só o milagre de Deus mesmo, porque o tumor era muito agressivo e expansivo. Entendi. E eu pedia só a misericórdia de Deus para não fazer a minha filha sofrer, só vinha isso na minha cabeça. E ele teve a misericórdia. Que bom. Ele levou sem deixar ela sofrer. Que bom.
É isso, ela Obrigado, tinha uma obrigado. luz especial. Obrigado, Patrícia, por compartilhar conosco a história Tá aí da bom, sua filha, né? tá bom, de nada. Bom, pessoal, vamos então à nossa prece, né? Já estudamos bastante da importância da prece. E vou pedir para você, Patrícia, você pode fazer a nossa prece? Eu nunca fiz, não. Eu não Então, sei. sempre tem a primeira vez, né? Eu não sei, não. Deixa para a Então tá próxima. bom, tá bem, querida, Tá, sem problema. tá. Alguém gostaria de fazer a nossa prece de encerramento ou vamos para a nossa listinha? Então vamos para a nossa listinha. Vamos pedir ao nosso irmão Evandro. Evandro Lúcio, você pode fazer a nossa prece? Sim. Então, por favor. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade. Estamos aqui reunidos, em seu nome, para estudarmos, para aprofundarmos um pouco mais o conhecimento que nos ajudará na caminhada. Obrigado pelos amigos espirituais, pelos irmãos espirituais que estiveram conosco. Obrigado pelas histórias compartilhadas, pelas experiências compartilhadas aqui, que nos ajudaram, que nos ajudam na caminhada, nessa conexão com a espiritualidade maior, nessa conexão com Deus, com as palavras de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por estar sempre conosco, por nos iluminar, proteger, abençoar e acompanhar através da espiritualidade amiga que nunca nos deixa sós. Obrigado por mais essa oportunidade, que estejamos sempre unidos a vós em todos os momentos. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Gente, um beijo, até amanhã, uma boa semana para todos, tá bom? E amanhã estaremos aqui novamente no nosso estudo do Evangelho.